Meu nome é Ana Rita de Paula, eu tenho 52 anos e desde os 18 eu milito na área de pessoas com deficiência. Depois da minha militância, que eu iniciei nos anos 80, eu comecei a desenvolver estudos acadêmicos na área de gênero e deficiência. E naquela época não tinha absolutamente nada a esse respeito. E hoje em dia ainda continua faltando muita pesquisa, material, né? E o interesse da sociedade por essa área tem aumentado, mas a ação, né, a atividade, os trabalhos não têm acompanhado o interesse nessa área. Eu, na verdade, nasci com a minha deficiência, uma deficiência progressiva, eu fui perdendo os movimentos ao longo do tempo, né, ao longo da vida, mas foi muito difícil ter o diagnóstico da minha deficiência, né? Eu fui ter o diagnóstico correto mesmo da deficiência aos 18 anos. E os médicos, por ignorância, disseram para os meus pais que eu tinha uma limitação de vida, né? Que eu não ia viver além dos 18 anos, né? E aí minha mãe, até porque meus pais eram muito jovens, e eu acho que é isso mesmo que deu força e abriu um horizonte na cabeça deles. Então eles falaram que, bom, se eu tivesse o tempo que eu tivesse, eu ia viver o melhor possível, né? Mais intensamente possível, feliz. E foi isso que eles tentaram fazer e conseguiram, porque eu fui estudar em escolas comuns desde cedo, depois fiz universidade. E mesmo antes da universidade, quando eu pude encontrar outras pessoas com deficiência, porque até então eu não conhecia outras pessoas com deficiência, foi que eu me dei conta de que a questão da deficiência não era uma questão individual para mim, mas sim uma questão coletiva, social, né, de extrema relevância, né, para o país, inclusive em termos de desenvolvimento social, econômico, né? Não existe nenhum país que pode se dar o luxo de abrir mão do trabalho e da participação das pessoas com deficiência, como qualquer outro grupo minoritário, não é? É muita presunção achar que só as pessoas que se adequam ao padrão de normalidade podem dar conta do desenvolvimento do mundo. Aliás, já está mais do que provado que a criatividade e a inovação, né, se dá justamente pela convivência com a diversidade, né? E é isso que a gente tem que buscar. No caso específico das mulheres com deficiência, a gente tem muito pouco material, como eu disse, né? Poucas pessoas ainda pesquisam esse tema e hoje em dia a gente teve uma conquista importante, que foi na criação do Disque Violência, né, contra a violência, consta lá um item que é violência contra mulheres com deficiência, pessoas com deficiência em geral e especificamente mulheres com deficiência. Então, a partir dessa abertura que nós vamos ter os primeiros dados na área. O fato de a gente não ter dados suficientes sobre esse tema já significa um ato de violência, né? Porque é um ato de negação, tá certo? De negação da cidadania, dos direitos dessas mulheres, né? A violência pode ter um espectro muito amplo, né? Ela vai desde o desrespeito aos direitos da mulher, tenha ou não uma deficiência, e no caso das mulheres com deficiência, isso é mais incisivo, mais forte, porque os direitos dela, a assistência à saúde, à educação, à renda, né, são muito mais aviltados do que as mulheres em geral. E também a violência específica, né, que é a ideia mais comum que as pessoas têm, de que é a agressão, né? As mulheres com deficiência são 3 vezes mais agredidas, né, em termos de abuso sexual e de violência doméstica do que as outras mulheres, né? Porque, na verdade, o violentador, ele, no caso, por exemplo, de violência sexual,
ele não está interessado no ato sexual, né? Ele está interessado na demonstração de poder e na possibilidade de submeter o outro. Então, as maiores vítimas de violência são mulheres, mulheres com deficiência, mulheres idosas e crianças. Então, as pessoas com deficiência, as mulheres com deficiência, têm uma frequência, né, de violência muito maior, de sofrerem violência. As pessoas não imaginam que as pessoas com deficiência têm desejo sexual. O que eu acho muito sério é que os profissionais de saúde estão absolutamente despreparados para lidar com essa questão. Vou contar um episódio comigo, né? Eu pedi para a unidade de saúde que atende aqui a região vir colher na minha residência o Papa Nicolau. E um dos profissionais veio conversar comigo dizendo que eu não precisava fazer o Papa Nicolau, que só mulheres que têm vida sexual é que tinham que fazer. Um absurdo duplo, né? Porque isso não é verdade, né? O Papa Nicolau tem que ser feito independente da pessoa ter vida ativa, sexual ou não. E aí essa pessoa veio para mim falando isso e eu disse, mas quem falou para você que eu não tenho vida sexual, né? Ela quase caiu da cadeira, né? Agora, é muito triste que profissionais de saúde tenham esse tipo de pensamento limitado, né? Eu já ouvi outras mulheres que foram grávidas, que foram fazer acompanhamento de pré-natal nas unidades de saúde. Uma me contou, por exemplo, que o médico ficou extremamente impactado por ela estar grávida e sugeriu, né, que ele poderia interromper a gravidez dela, mesmo sabendo que ele correria muitos riscos, porque ele achava aquilo um absurdo. Aí ela virou para ele e falou assim, mas eu não vim aqui para tirar meu filho, eu vim aqui para ser ajudada a ter o melhor parto possível e criar meu filho, né? E ele ficou indignado, não entendendo nada, né? Agora você imagina como uma mulher, né, que está assim feliz, exuberando vida, né, grávida, pode se sentir com uma fala dessa, né? Enfim, a gente tem uma série de situações que apontam mesmo para essa condição de vulnerabilidade da mulher deficiente em termos de violência. Como eu disse, desde a agressão física, verbal, até a ausência de políticas públicas, né? E a desinformação e o preconceito, né? Eu acho que esse conjunto de questões é que precisam ser estudados e enfrentados.